Empreendedor, empreendedora, bem-vindo a mais um episódio do Contabilizando Negócios, podcast da gente daqui de Natal, que entrevista vários empresários de sucesso. E hoje eu estou aqui com o Júlison. Você vai sair daqui sabendo exatamente o que você deve fazer em relação à sua marca, à sua propriedade intelectual. Júlison, seja bem-vindo. E me fala, Júlison, quem que é você em 30 segundos? Aranha, primeiro, obrigado pelo convite. Estar aqui junto com você, batendo esse papo. Você falou, me chamo Júlison César, sou administrador por formação, sou especialista em propriedade intelectual, estou à frente da Farol Marcas e Patentes, empreendo desde os 15 anos, hoje estou com 30, metade da minha vida foi empreendendo. Estou à frente também da Acordeon, que é um site, uma plataforma de registro de música online. E sou aqui de Natal, orgulhosamente de Natal, e presto serviço e consultoria para o Brasil inteiro, protegendo marcas e protegendo também o direito autoral da música. Então, Júlison, cara, conta um pouquinho como é que foi o início da sua trajetória. Te conheço, mas não há tanto tempo. Então, me fala aí como foi que você começou a empreender, o que é que despertou, tinha outros planos, como é que se enveredou para o caminho que você está hoje em dia? Aranha, é o seguinte, eu comecei a empreender mesmo com 15 anos. Eu venho da família totalmente do serviço público. Meu pai era servidor público, minha mãe né? Minha mãe servidora pública, meu irmão servidor público. E aí eu era a pessoa da família que queria buscar, nunca fui muito de estudar o tradicional, eu sempre gostei de estudar aquele mais focado. E aí eu fui a primeira pessoa da minha família que tentou ir para um lugar um pouquinho diferente. Então eu entrei com 15 anos, comecei a comprar as coisas aqui e levar para o interior. Minha família ela nunca teve assim, da base mesmo, ela não tinha condições. E aí eu ia pegando uma coisinha daqui, outra dali, a gente começou a fazer, comecei a vender algumas coisas no interior. E aí foi quando eu fui começando a ter contato com isso, né? E aí fiz o primeiro negócio, deu errado. Aí parei, pensei, refleti, fiz de novo, deu errado de novo. Quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos. E aí fiz, deu errado de novo. E aí eu ia errando e aprendendo. E até meus 22 anos, 21 anos, tudo que eu fazia dava errado. Então, assim, eu já era meio que malhado mesmo, assim, a galera falava, rapaz, tudo vai fazer dar errado. Então, isso. Faz dar errado. Mas não por falta de dedicação, mas principalmente por falta de experiência, que eu não tinha experiência, não tinha quem me norteasse. Meus pais e meu irmão estiveram sempre junto comigo. Foi tudo no zero. Assim. Tudo eles estavam junto comigo, mas eu não tinha uma base de empreendedorismo, né? Não tinha ninguém que chegasse só, o caminho é esse, faça isso, faça aquilo. Então, eu tive que aprender comigo mesmo, com meus erros mesmo. E aí eu fiz festa, eu tive correspondente bancário, eu tive várias coisas. E aí nada dava certo. E aí eu fiz o Empretec, acho que foi em 2008, se eu não me engano foi 2008. Eu fiz o Empretec, eu estava na universidade, entrei em administração. Antes disso eu fiz zootecnia, fiz 2 anos de zootecnia, entrei na universidade. Fiz 2 anos de zootecnia, profissão absurda. Profissão que eu admiro demais, uma profissão lindíssima. E pouca gente sabe, pouca gente conhece. E pouca gente conhece. Aqui não é muito valorizado, mas é uma das profissões mais, na minha concepção, a profissão mais decisiva no sucesso de qualquer empreendimento agro. Você tendo um zootecnista, é um profissional muito completo. Você precisa ter se for trabalhar nesse... Isso. Se você quiser ter sucesso, você contratando um zootecnista, você com certeza vai ter um sucesso muito mais rápido. Você vai conseguir ter todo, enfim, parâmetro, tudo. Desde a parte de nutrição animal, de gestão mesmo, ali do dia a dia. Então, é uma profissão lindíssima. E aí eu entrei em zootecnia, cursei 2 anos. Só que eu sempre estava indo pro lado da gestão. E eu tinha uma visão muito... você tá preconceituosa mesmo, que a gente sempre tem, de que eu sempre quis fazer administração. Na hora que eu fizesse administração, eu teria que 2 coisas. Ou eu tinha que começar do zero e tentando e crescendo na instituição que eu fosse entrar, ou eu teria que ter grana para fazer. E eu não tinha grana. Uhum. Então tinha essa visão. E aí, quando eu tava com 2 anos de zootecnia, eu saí da zootecnia, decidi sair e fui pra administração. Aí eu entrei em administração e aí as coisas foram começando... E já tinha um foco assim de, um dia eu vou montar minha empresa. Eu sempre quis ter. Algo seu, assim. Algo meu. Algo que eu pudesse olhar e dizer, pô, isso aqui é um negócio que eu construí, com a cultura que eu tenho, com a educação que eu tenho, com os princípios que meus pais me deram. Então, sempre quis ter algo meu mesmo. E aí, saí da zootecnia, fui pra administração, terminei a administração, já tava com a Farol, então eu comecei no turno da manhã, e aí aos poucos eu fui indo mais pra noite pra poder dedicar o tempo à Farol. Em relação a esse início com a Farol, foi uma demanda que aconteceu e você foi abraçando ou você parou e estruturou um negócio? Como é que foi esse início? Eu tava no momento, quando eu entrei na Farol, eu tava num momento muito... Aquele momento, sabe, de
de glamour do empreendedorismo, de achar que o empreendedorismo é lindo, que tudo é massa, tudo é legal. A planilha aceita tudo. Tudo é lindo, tudo é muito, né, tudo é teoria. E aí, na época, eu tava com o correspondente bancário, eu tava com 3 negócios na época. E eu achava isso o máximo, mas nenhum dava certo. E aí, no Empretec, eu comecei a parar, refletir. Um pouco mais de teoria, isso, né? Eu comecei a entender mais e dizer, pô, tá errado. É glamuroso você ser empreendedor? É massa, a gente acha lindo, todo mundo acha bonito. Só que na prática a conversa é diferente, né? E aí eu optei, na época, sair das sociedades que eu tinha a revenda da TIM empresarial, tinha várias coisas, sair de tudo. E decidi parar e repensar tudo. E nesse meio tempo, meu ex-sócio, um dos meus ex-sócios da TIM e de outros negócios que eu tive, a gente sempre tava junto, ele é contador. E ele falou, cara, tem um negócio aqui que existe uma demanda, mas eu não consigo suprir. E a gente poderia entrar junto nessa e a gente fazer um negócio acontecer. E aí eu fui para esse cara, vou pensar, deixa eu estudar o mercado, entender para não errar de novo. E aí eu passei alguns meses analisando e tal, vendo o mercado. E eu aceitei. Um pouco mais com experiência desses outros negócios. Já com mais medo, né? Já com um pouquinho mais de medo, já mais cautela. Não é tão como a gente imagina. E aí eu fui, entrei, aceitei a sociedade com ele. E eu nunca tinha tido experiência com vendas. Eu achava que eu não sabia vender. E aí eu tinha, enfim, um receio de vender. E aí eu disse, a gente vai entrar e tal. E eu vou começar a prospectar. Eu vou entender, vou começar a formatar um negócio e vou vender. E eu nunca tinha tido experiência direta, assim, de eu e o Júlio vendendo direto. E aí eu comecei. A gente comecei trabalhando em casa. E na primeira semana de negócio, eu consegui vender meu primeiro contrato. E o primeiro contrato foi à vista. E eu fiquei, opa, acho que dá certo. Eu acho que eu sei vender. Conseguiu ver uma luz ali. Consegui vender a primeira marca à vista. E a coisa foi acontecendo. A gente foi estruturando a Farol toda na minha casa, inicialmente. E aí, com alguns meses, a gente foi pro escritório que era dele. A gente começou a construir tudo lá e tal. E aí, o convite veio dele. Então, ele me fez o convite, ele me abriu a possibilidade. E aí, em coisa de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a gente já tinha vendido praticamente mais do que ele já tinha vendido em todo o período. Então, a gente conseguiu acelerar muito o processo. E a ideia que a gente tinha na Farol desde o início era, a gente vai entrar, eu analisei tudo, a gente estudou todos os concorrentes, que a gente vai entrar para ser disruptivo mesmo. A gente vai fazer tudo que for diferente. O mercado faz, a gente não vai fazer. Júlio, isso aí você tava com quantos anos? Isso foi em 2014, eu tava com 21 anos. 21 anos, muito novo, né? Muito novo, 21 anos. E aí meu ex-sócio era o cara que eu tinha como referência de empreendedor e ele tava ali sempre, e a gente tava sempre junto. E era a pessoa que muitas vezes ele me puxava pra colocar o pé no chão. E várias vezes eu também puxava ele pra dar uma voada também junto. Então a gente conseguiu dar fazer esse complemento. E aí a gente iniciou a Farol, a gente entrou com uma pegada bem forte. A gente foi a primeira empresa daqui a fazer parcelamento em 10 vezes sem juros no boleto bancário. Ninguém fazia, a gente começou a fazer. Geralmente o parcelamento era 3 vezes, 4 vezes. E a gente foi colocando várias coisas. A gente começou a trabalhar muito forte o Instagram, e aí depois o tráfego pago. Numa época em que nem era tão não era comum. muito forte. Lá em 2014, a gente começou a trabalhar muito Facebook. Era Facebook, depois veio o Instagram, a gente foi migrando. A plataforma era mais forte. Isso. E aí a gente foi trabalhando muito, a gente tinha uma grande restrição aqui em Natal. A galera não comprava a gente. Era uma empresa nova. Existia grandes empresas aqui no estado, então a galera tem uma barreira muito grande. E a gente começou a focar fora. E a gente começou, através das redes sociais, a trabalhar muito fora. E a gente conseguiu ir começando a vender. E foi quando eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar, de fato, tanto de gestão quanto de propriedade intelectual. A parte operacional da coisa. Então, eu peguei todo o processo, tudo que a gente faz na Farol hoje, com o time que a gente tem, literalmente todos os processos eu fiz. Antes eu passar algum processo para o meu administrativo financeiro, para o meu jurídico, para o meu comercial, todo o processo eu já fiz. A gente vai implementar algo antes, eu faço, eu testo, eu vejo se dá certo, e a partir daí a gente vai replicar. Cara, isso é muito legal, porque é aquela coisa assim, de você não se prender com nenhuma obrigação operacional, mas se, vamos supor que você precise ir lá, você sabe fazer. Isso. Né? E você sabe criticar, que eu acho que é mais importante que saber fazer, né? Para melhorar o processo. Isso. E assim, eu acho que o que eu mais aprendi em relação a isso é que a gente precisa ter o controle do negócio, a gente precisa ter acompanhamento de tudo que está acontecendo, mas para a gente acompanhar, a gente saber aonde a gente vai criticar, a gente tem que saber fazer o que aconteceu e o porquê daquilo aconteceu. E aí, à medida em que a gente foi formatando tudo isso, eu consegui, na hora de eu chegar e cobrar alguém, ou então de gerar
alguma dúvida, algum questionamento de um consultor, do meu administrativo, mas eu acho que seria melhor assim. A gente analisa, se for melhor, beleza, se não for, eu vou lá e vou justificar, eu tenho como justificar tudo. Então, na hora de eu cobrar, de a gente repassar o conhecimento para os demais, por eu ter passado por todas as etapas da Farol, eu consigo sim chegar e ter uma cobrança um pouco mais efetiva e a gente ter um resultado muito mais efetivo também. Caraca, que massa. E aí você foi construindo isso e, assim, de 2014 para cá, eu queria fazer um salto para depois a gente retornar à conversa. Massa. Queria que você falasse um pouco da estrutura hoje da Farol, para a gente depois traçar um pouco da história até lá. Então me fala um pouquinho dos números, assim, colaboradores, presença em estados e até países que eu vi já. Me fala um pouco disso. Hoje, os números da Farol, nesse momento, a gente representa 2.200 marcas, mais de 2.200 marcas. Atualmente, a gente tem nosso time comercial e nosso time administrativo financeiro. Nesse momento, a gente está com 3 pessoas no comercial, mas a média nossa é 8. A gente está com o processo seletivo aberto agora. E aí, são 8 pessoas no comercial e 2 pessoas no administrativo financeiro, que lá a gente chama de relacionamento. Então, as pessoas que têm relacionamento, contato direto com o cliente. Então, a gente apresenta mais de 2.000 marcas, mais de 2.200, em todos os estados brasileiros e mais 5 países. Já botou o pinozinho em todos os estados e mais 5 países. A gente está em Japão, Argentina, Estados Unidos, Portugal e Suíça. Que bacana. Além do Brasil. E uma empresa daqui da gente, daqui. Né? Então, a gente teve é uma coisa que me orgulha muito. A gente tá aqui, a gente sabe o quanto é difícil. Uhum. A gente é um estado que não é muito forte economicamente. As oportunidades, elas não aparecem todo dia, a gente teve que buscar fora também. E acredito que uma dor que seja muito minha, né, e que eu tenho certeza que é a sua também, eu sei que é a sua também, e de boa parte dos empresários daqui, é que o mercado daqui não consome muito. Ele não busca, eu acho que existe uma lacuna muito grande entre o empreendedor potiguar e o cliente potiguar. O cliente potiguar, geralmente, ele não compra muito ao empreendedor daqui. Que era para ser justamente... Que era para ser o contrário. Exato. Né? Ele ia comprar muita gente. Então, muitas vezes, ele opta por comprar fora. E a gente sofreu por muito tempo isso. Desses 2.200 clientes que a gente tem hoje, há 6 anos eu rompi a sociedade, né, com meu sócio, e eu tô sozinho. E desses 6 últimos anos, o primeiro ano é que Natal foi a cidade que mais nos comprou, está sendo esse ano, 2023. Antes disso, nunca Natal foi a cidade que mais nos comprou. Proporcionalmente, a cidade que mais nos compra é Mossoró, que é uma cidade que abraçou a gente de uma forma assim absurda. Proporcionalmente, você diz em relação aos habitantes. Isso, habitantes e quantidade de marcas. Entendi. Então, Mossoró é a cidade que nos abraçou muito. E aí, a gente teve, como o Natal não abraçou muito, a gente teve que ir muito para fora. Então, a gente hoje representa empresas, marcas em todo o Brasil e fora do Brasil também. Que bacana. E agora, trazendo um pouquinho mais para a parte da história, né? Voltando para aquele momento lá do Júlison, que começou a Farol e, viu ali, conseguiu fazer o seu primeiro, foi avançando, foi estruturando, foi dando a sua cara no seu negócio. Qual que você considera assim que... E aí eu queria dar uma pegada também de segmento. Que você falasse um pouco sobre o segmento. Como se você estivesse conversando com alguém que pensa em entrar na parte de propriedade intelectual, se inspira no seu negócio. O que é que você considera uma vantagem do seu segmento em si e que você aproveitou disso, mas também uma desvantagem e que foi uma dificuldade nesse começo? Cara, uma grande oportunidade que o mercado tem, que na época tinha e agora ainda tem, é que a barreira de entrada desse segmento não é tão alta. Então, a gente tem advogados que fazem, a gente tem contadores que fazem, a gente tem pessoas de agência que fazem. Então, eu não sou advogado, eu sou administrador por formação, tenho um MBA em propriedade intelectual, sou especialista em propriedade intelectual. E então, foi o caminho que eu escolhi, né? Mas eu não sou formado em direito. E então, um lado positivo é esse, a barreira de entrada dele é bem aberta, não é muito alta. E aí, uma grande dificuldade que eu tive na época, que a gente continua tendo hoje, é que pelo fato de a barreira de entrada não ser muito alta, muita gente poder entrar, acaba que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não entendem do segmento, que fazem coisas que não são legais, que vendem marcas que não eram para ser registradas, que vendem ideias que vender algo para o cliente que não é legal para ele, não funciona. Então tem muito conteúdo, até na internet mesmo a gente vê conteúdo que a gente vê, é para vender, mas não funciona, na prática não funciona. Então existe muita gente no mercado que está ali, infelizmente, e que o dia a dia está sendo queimado por conta disso. Cara, eu tenho uma similaridade muito grande nisso na contabilidade. É uma coisa muito complexa, aqui no Brasil principalmente, essa questão da contabilidade. Então tá aí nossa CLT gigante,
nosso sistema tributário, que eu gosto de chamar de manicômio tributário, porque é uma loucura, você deve saber. Sim. E realmente, tem muita gente fazendo, tem muito contador fazendo, e acaba manchando um pouco, mas também... E assim, não estou falando da minha classe, né? Acho que os contadores, ultimamente, eles têm se unido muito e compartilhado experiências, saberes, para trazer mais qualidade para o empresário, que é nosso cliente, no final do dia. Mas tem um detalhe também que eu acho que é muito importante, que talvez você possa ter sentido isso. O fato de ter muitos fazendo de forma errônea faz com que quem faz bem e com qualidade fique em evidência. Isso. Eu acho que isso pode ter acontecido com a Farol. Sim, aconteceu com a gente. E hoje nós temos números que praticamente nenhuma empresa do Brasil tem. Hoje nossa taxa de sucesso é acima de 89%. Se a gente for ver a média nacional, dá 40%, 44%. A gente tem mais que o dobro. O que é que você atribui a ter essa taxa tão diferente da média nacional? Todo o processo que existe dentro da Farol, desde o momento da recepção do cliente, o lead que chega, ao trabalho que é feito, ao todo o treinamento que a gente tem, que é muito pesado, o treinamento da Farol é muito pesado, e eu estou sempre acompanhando. Então, dentro da Farol, a gente tem todos os processos muito bem detalhados e existem os responsáveis por aqueles processos. E a gente consegue acompanhar desde o momento que o lead chega até a entrega final do cliente, quando a gente entrega o certificado. E aí, o que mais diferencia? É exatamente isso. Como tem muita gente fazendo coisa errada, quando a gente faz o trabalho certo, o cliente ele escuta diferente. Quando a gente recebe o cliente, a gente tem que fazer uma análise prévia no INPI. Analisa para ver se a marca é passiva de registro, se não é. São 23 vedações legais. Além disso, tem questão interpretativa do INPI, tem decisões anteriores do INPI, tem novidades, decisões novas do STJ. Então, assim, é muita coisa. Até o passado é incerto, né? Isso. Então, assim, não tem como a gente garantir que a marca vai ser registrada, porém, uma análise bem feita, uma análise detalhada, a gente consegue ter a visão real. Aumenta essa taxa de sucesso. Muito. Então, como o meu time está em constante, o processamento nosso hoje dura em torno de 3 meses, e meu time está em constante reciclagem, o tempo inteiro. Então, meu time ele é cobrado tanto para vender, quanto para ter uma taxa de sucesso elevada, para que a gente consiga manter. A gente, no ano passado, aumentou o nosso time e ainda assim, com a quantidade de pessoas maior no time, com a quantidade de clientes novos chegando com a maior quantidade de análise de marca, a gente aumentou a nossa taxa de sucesso. Então, tudo isso é baseado nos processos que a gente tem. E esses 89% está baseado desde o treinamento, desde a pessoa que a gente escolhe, porque na hora da gente fazer a seleção, a gente tem que escolher pessoas que sejam honestas, que tenham um perfil parecido com o nosso, porque por ser um segmento muito técnico, que aí é exatamente como acontece com vocês. Por ser um segmento muito técnico, na hora que o cliente ele me procura, que ele procura Farol, ou o cliente procura o contador, por ser técnico, tudo que você disser, ele vai acreditar. Então, na hora que a gente chega uma marca pra gente, se ele sabe que existe a possibilidade de que o INPI, por exemplo, indefira a marca, ou que, por exemplo, a Receita entenda de uma forma diferente, na hora que ele está escolhendo você ou escolhe você ou a mim, ele confia no que a gente está falando. Então, eu preciso de pessoas que tenham caráter, que tenham capacitação, que saibam fazer e que sejam justas. E é isso que a gente prega lá. E aí, a partir disso, a gente consegue, de acordo com todo o andamento do processo, conseguir ter um resultado muito grande. E além disso, a gente tem, desde o momento inicial, todo o processo nosso ele é feito de forma estratégica. Eu acompanho todo o processo. Da hora que o cliente chega, eu não tenho mais contato direto com o cliente. Sim. Mas eu tenho contato com tudo o que está acontecendo com o cliente. Dentro do nosso CRM, a gente acompanha o que foi dito, o que foi formalizado. Se a marca tem risco, é formalizado para o cliente, ele tem que dar o visto lá, dizendo, eu concordo, eu sei que tem risco e eu quero fazer. E a gente geralmente não faz, mas quando o cliente quer, ele vai lá e dá o visto. Isso gera credibilidade, né? De dizer, amigo, não acredito que seja, mas você quer de toda forma? Isso. Tá aqui, vamos fazer. E aí ele vai lá e ele tem que dar o visto dele. Bacana. E são coisas que vão, né, mostrando para o cliente que o interesse da gente é ajudar ele. E outra situação importante é, por eu ser especialista na área, eu presto consultoria na área, eu sei o que é que acontece na prática. Então, na hora que o cliente chega e diz, mas isso não dá em nada, eu tenho como chegar e dizer, isso não dá em nada, mas esse processo aqui. Esse processo aqui é no cliente nosso, que o nosso jurídico fez, que eu fiz consultoria, que a indenização foi 4.200.000. Caramba, isso dá alguma coisa? Dá. Tem outra aqui que foi 30 e poucos mil. Essa consultoria aqui que eu fiz, que os caras me contrataram porque tava com um processo de 1.200.000 e o cara foi lá e me contratou para tentar fazer toda a negociação para a gente reduzir para 60 mil. Então, isso são coisas que quando o cliente ele vê, como a gente trabalha tanto na parte administrativa, eu trabalho na parte consultiva e meu jurídico trabalha na parte judicial. Então, a gente tem todas as esferas ali. Então, a gente consegue levar para o cliente uma segurança maior.
você abraça tudo envolvendo propriedade intelectual, né? Isso. Na esfera administrativa, se precisar ir para a parte judicial, você tem o jurídico. Isso. E se precisar também a parte, vamos chamar da intelectual, consultiva, de dizer, amigo, você deve tomar esse caminho ou deve tomar aquele, você também atende. Isso. E aí, a partir disso, a gente consegue ter toda essa taxa de sucesso elevada. E aí, como o meu jurídico ele trabalha fortemente ou exclusivamente com propriedade intelectual e eu presto consultoria na área, também os indeferimentos nossos são baixos. Nesse momento, a gente está com 11% de indeferimento, ou seja, de 100 marcas ainda entrada, 89 são deferidas e 11 são indeferidas. Dessas 11 que são indeferidas, nesse momento, a gente está revertendo mais de 50%. Então, isso acontece desde a análise inicial, que a gente faz de forma detalhada, que a gente analisa tudo. A defesa que é feita, a gente faz com base naquilo que a gente vê, decisão de NPI, decisão da STJ, enfim, decisões anteriores de NPI, tudo. Então, além de a gente ter uma taxa de sucesso muito elevada no começo do processo, quando a marca é indeferida, ainda consegue reverter. A gente ainda consegue reverter mais da metade dos recursos. E, Júlison, uma coisa, assim, considerando todo esse cuidado que você tem com o cliente, eu te acompanho lá nas redes sociais, eu vejo que tem um momentozinho que eu acho que é chave. A entrega lá do quadrinho. Como é quando o pessoal vê aquela logomarca dele de dizer assim, batendo no peito, isso aqui é meu, tá tudo certo. Como é que é a experiência desses clientes, assim, o depoimento deles para você? Cara, assim, a concretização mesmo que o trabalho que a gente fez deu tudo certo, que a confiança que o cliente teve na gente valeu a pena, que deu tudo certo. E para ele, a concretização do sonho dele, né? Porque muita gente fala, mas marca, se eu tiver um problema, eu troco. Não é assim. Não é. Porque existe investimento em marca, né? Todo o sonho da gente, todo o negócio da gente, ele tá literalmente materializado numa marca. Porque, você tem sua estrutura, tem seu negócio, mas o que vende, o que comunica toda a seu know-how, sua qualidade é a marca. Que é que diferencia uma commodity, né? Isso. Então, você consegue diferenciar a partir da marca. E aí, quando ele recebe, ele diz, pô, deu tudo certo, e dá aquela sensação de alívio, uma sensação muito massa. E a resposta do cliente pra gente é um negócio muito massa. A gente hoje tem, do Google, atualmente, a gente tá com 300 avaliações do Google, todas de clientes reais. Não é um primo, não é um vizinho, não, é cliente real. O cliente mesmo foi lá. E até nisso também a gente trabalha com extrema transparência. São mais de 300 avaliações, são de clientes reais. Quer a prova disso? Todo cliente que avalia, a gente responde e diz, obrigado, tal o nome do cliente, por confiar em registrar a marca tal com a gente. Então a gente coloca a marca do cliente. Tá com alguma dúvida, só copia a marca lá, vai lá no INPI, coloca que vai aparecer lá a marca do cliente registrada e a gente como procurador. Então todo mundo que avalia é cliente real. Que bacana. Então nós temos 300 clientes que entraram lá, avaliaram e todas 5 estrelas. O mais massa disso a gente tá no segmento que tem várias pessoas que estão errando, que fazem várias coisas que não é legal. Difícil, né? Isso. Da média nacional. E o cliente reconhecendo no final. Então pra gente é a coroação da gente, onde a gente consegue dar aquela sensação de, pô, deu tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, deu tudo certo. Todo aquele processo que tá lá no CRM, que você tá acompanhando, chegou no final. Isso, no final e validou e deu certo. Exatamente. Que bacana. E vou puxar pro outro lado agora. Soltar um assunto polêmico aqui. Massa, bora. Engraçadíssimo você ser uma marca de propriedade intelectual e a galera tá te copiando. Não foi uma nem duas vezes. Eu não sei quantas foram, mas eu vi bastante. Como é que é isso, bicho? Cara, como eu falei, a gente trabalha desde que a gente iniciou, desde 2014, que a gente fazia muito Facebook. E a gente trabalha muito forte hoje, muito forte, o Instagram, tráfego pago no Instagram e tal. E a gente tem um posicionamento, uma presença digital muito grande. No Google, a gente tem mais de 300 avaliações. A gente tem muito alcance orgânico, tem muita coisa legal. E literalmente, todo o conteúdo que a gente coloca no nosso Instagram, ele é autoral. É o mínimo que a gente deveria fazer. Então, a gente tem... Todo o nosso conteúdo é autoral. O que acontece? A gente tem alguns conteúdos... Como a gente já... De vários anos, a gente tá ali sempre lá em cima. Sem sombra de dúvidas, o maior engajamento de rede social de marcas e patentes no Brasil inteiro é a nossa. A gente atinge em torno de 500 mil pessoas por mês. Então, assim, a gente tem muito conteúdo legal. A gente não faz conteúdo por fazer. Tal pessoa fez tal conteúdo, a gente vai lá. Não, a gente não faz. A gente viu o que fez, a gente não faz. Tem até as tirinhas, né? Do Marujo. Isso. Que, bicho, assim, é uma coisa que a pessoa para e chama atenção, né? É uma coisa legal e que instrui também o teu público. Porque o que a gente sempre quer... Eu não gosto de consumir conteúdo e propaganda, eu não gosto. E eu não quero também que a galera venha consumir. Então, tudo que a gente faz é com o intuito de esclarecimento. Geralmente, a gente toca na ferida
E é quando a gente toca nessa ferida, chama a atenção, depois a gente vai e explica. No Instagram da gente não tem gente vendendo nada. A gente não vende absolutamente nada no Instagram da gente. É só post e vídeo educativo. E aí teve uma postagem nossa, que é do É Caro. É caro registrar uma marca? Aí a outra era, é bem mais barato do que começar tudo zero. É bem mais barato que ter que explicar pro seu cliente. É bem mais barato que contratar advogado. E a gente já sofreu muito plágio. Eu disse, cara, foi o seguinte. Eu nesse bem aqui, eu vou colocar 3 S. É bem com 3 S, todas. A gente fez. Cara, foi um estouro. Estouro. A gente... Onde você imaginasse, era a gente falando com a gente direto. No orgânico, a gente foi pro Tráfego Pago, também tem um alcance muito grande. E a galera começou a copiar. Até os 3 S. Ou seja, foi literalmente Ctrl-C e Ctrl-V. E aí a gente notificava, sempre que pô, meu irmão, você trabalha com propriedade intelectual, tu sabe que isso é crime. Que vergonha. Não, mas foi a agência. Não, sempre era isso, era a agência. Você independente de ser agência ou não. Tá sob sua responsabilidade. Você postou. E aí, isso começou a me estressar demais, pô. Cara, me estressava muito, porque eu também não poderia deixar passar. Claro. Eu não posso deixar passar porque é uma forma de eu conscientizar as pessoas. E aí, por muito tempo, a gente fez isso no off. A gente não divulgava isso. E aí, então os que eu vi já era muito no final. Já era muito no final. E aí a gente começou a fazer, a gente tirava o print, apagava o arroba da gente, colocava o arroba da pessoa em cima e postava. E aí a gente começou a encontrar. E como a gente tem uma presença digital muito forte, os próprios clientes chegavam e mandavam pra gente. Eles ficavam buscando, ia na hashtag, buscavam pra mandar pra gente. Isso é quando o cliente tá extremamente fidelizado, né? E aí ele entrava primeiro, reclamava no Instagram, botava um comentário lá, marcava a gente e tal, e aí começava. E aí teve uma vez que aconteceu isso, eu postei no meu pessoal. Cara, alguns clientes meus foram lá, meu amigo, não deu assim, foi em coisa de meia hora, tinha uns 60 comentários. A galera aloprando. E aí os caras apagaram, não fizeram nada. Não pediram desculpa, nada. Aí começou a me incomodar muito. Os caras, quer saber? Não vou ficar me desgastando, vou fazer um negócio agora, eu quero ver quem é que vai plagiar a gente. Criei o Marujo, que é nosso mascote, e fechei com um cara lá de Rondônia, de Roraima. Fábio Malazarto, o cara é incrível. E eu sempre quis fazer uma tirinha. Só que eu não encontrava ninguém que fizesse legal. Eu tava aqui em Natal, um amigo meu lá de Russas, que é Emanuel, da Big Brown, e ele tava aqui em Natal. Cara, eu preciso fazer. Aí só botei um cara. Aí me indicou, eu vi, achei massa, fechei com ele. Eu disse, meu irmão, tu vai me ajudar a acabar com o plágio das minhas postagens. Eu vou pegar então todo o copy. Então foi daí que surgiu o Marujo. Isso. Aí a gente vai pegar o copy, toda a copy que a gente fez que deu certo, que o povo plagiou, a gente vai jogar na tirinha. Se o cara plagiar, também é osso, porque tem meu Marujo, tem tudo, então é bem mais complexo. Aí é bem atrelado, a Farol, né? Isso. E a gente começou a fazer. Aí foi outro estouro. As tirinhas são assim, a gente tem uma tirinha nossa, que é do É Caro, que a gente tem 11 mil salvamentos. Caraca. Só salvamentos. Salvamento prova que a pessoa quer ver depois novamente, né? A gente tem mais de 1000 comentários, assim, é muito encaminhamento. Então a gente entrou na tirinha, a galera parou de plagiar. Eu disse, pronto, então vai melhorar. Aí a gente ia, soltava o conteúdo normal e fazia a tirinha. A gente soltava o conteúdo teste, a gente soltava um conteúdo estático pra testar. Deu certo, a gente jogava a tirinha. E a galera pega e copiar. E aí a gente começou a expor. Como é que foi o pessoal dizia o quê quando você estava expondo? Cara, sempre era a mesma história. A gente falava, ou você posta a retratação no seu Instagram, no meio em que você postou, se foi no feed, é no feed, se foi no story, no story. E ou você faz isso, ou a gente vai entrar judicialmente e vai postar no Instagram da gente. Aí a galera começou a ficar com medo, porque a gente tinha muito seguidor. Muita força nacional, né? O cliente é muito fidelizado. Nossos clientes eram muito fidelizados. São muito fidelizados. Os seguidores da gente que não são clientes também são fidelizados. Então, assim, a galera ia no efeito manada, ia todo mundo. E aí a gente começou a postar. Aí postou, foi começando a diminuir. Aí depois aumentou de novo. E aí eu comecei a ficar bem incomodado, a gente começou a notificar e eu não só pedia uma retratação. Ou você se retratava publicamente e deixava 30 dias no story e tal, no feed, ou indenização. E aí a gente começou a cobrar indenização. E aí a indenização a gente cobrava, geralmente era R$1.000. A galera, como não queria exposição, eles pagavam 1.000. A gente pegava os R$1.000 e doava todinho. Pegava, comprava alimento e doava. A gente começou a fazer isso. E aí a galera, enfim, o pessoal sabe que a gente tem um posicionamento muito forte, que a gente tem um júri especializado, então a galera também tem um pouco de receio, começou a ter receio de arranjar confusão. E aí continuou a acontecer. Esse ano, em 25 dias foram 8 casos. Caraca. Em 25 dias. Aí eu fiquei irado. Eu disse, vou fazer do limão a limonada. Peguei e fiz um post no Instagram e tinha lá. Aí tinha um desenho de um cara, de um ladrão lá, né, xadrez, e aí falando, antes de plagiar nosso conteúdo, lê esse post. Aí, quando o cara achava pro lado, tinha lá falando, né, explicando que em 25 dias foram 8
situações, que não adiantava ele dizer, a gente colocou os prints, claro, riscando o nome do pessoal, Sim. que a desculpa sempre era a mesma, que era da agência e tal. Colocou tudo. Colocou lá que o cara ia pagar a indenização, que já foi pago, que foi revertido em alimento, e ele ia ter que pagar. Então, a gente começou a colocar isso. Cara, parece que foi instantâneo, acabou-se. Porque quem entra no Instagram da gente pra plagiar um conteúdo, ele vai ver o Instagram. Vai dar uma olhada. E a gente deixou fixado. Deixou fixado, acabou isso plágio. gera, querendo ou não, gera um engajamento pra você, né? Sim. De dizer, pô, eu sou tão bom que tem dezenas de outras empresas me plagiando. Querendo plagiar, exatamente. E o irônico é o segmento de vocês, né? Isso é que é o pior. Então a galera trabalha com isso, sabe que isso é crime, que era que a gente sempre falava, cara, quando a gente notifica uma pessoa que não sabe que isso é crime, cometei isso aqui de forma, sei lá, aleatória, não sabia. É uma coisa. Agora a gente tá lidando com uma pessoa que se diz especialista, ou que sabe que isso é crime e você tá cometendo, é complicado. E aí isso também deu um grande alcance pra gente. Porque o pessoal que tava seguindo a gente começou a ver, poxa, os caras são bons mesmo. Porque se eles estão fazendo, a galera tá plagiando, então não é só comigo, não só eu que acho o conteúdo legal. Não é só fazer. Os caras estão chegando, falam pra mim que isso é crime e eles estão indo atrás também. Então foi uma demonstração que a gente deu de que cometer crime contra a marca dá problema, cometer crime de plágio também dá problema e a gente vai atrás. Então a gente não só dizia que era crime, mas como a gente também foi atrás. Então foi uma grande forma de educar nosso público. Então a galera começou a entender que dá problema mesmo. E cria uma fidelização com a sua marca. Sim, muito. E, Júlison, entrando um pouco mais do serviço, né? A gente já bateu um papo e queria retomar. Assim, o que é que pode acontecer com a empresa que ela... Não quero ter esse custo, não quero ter esse desgaste, não quero registrar minha marca. Quais são as implicações disso? E o contrário também. Pô, registrei. Eu tô blindado contra o quê? Cara, hoje, a maior objeção que a gente tem é exatamente essa. O pessoal, não, mas é caro, ou eu não quero fazer agora, eu faço depois, deixa pra depois. Só que usar a marca registrada indevidamente é crime. Existe uma lei, a LPI, que ela fala que quando você usa indevidamente uma marca registrada, você está cometendo um crime. Então você tá usando a marca indevidamente, você é obrigado a trocar a marca. O titular descobrir, ele vai notificar você vai ter que trocar a marca. Geralmente o prazo é 15 a 30 dias. Mas eu quero negociar mais tempo. Geralmente não negocia. E assim, você tem toda uma estrutura. Às vezes eu não digo nem só digital, mas se for um ponto físico, você tem fachada para você trocar a marca. Sim. Além de tempo e ser ruim para a sua empresa, tem custo também, né? Isso. Custo tanto financeiro quanto comercial. Exato. Porque o custo financeiro, quando você faz uma alteração de marca, você vai ter que trocar fachada, trocar fardamento, trocar tudo, comunicação visual, Instagram, tudo. Literalmente tudo. Então o custo financeiro é muito elevado. Geralmente, se uma empresa de pequeno porte, de rua, tipo uma empresa que tem frente e loja e tal, ela vai gastar pelo menos uns 30 mil reais para trocar a marca. Então, por baixo. Se for uma empresa de maior porte, aí isso é a perder de vista. Então, o aspecto financeiro. O aspecto comercial, meu amigo, existe um estudo, que não me recordo agora quem é o autor, mas que ele fala que o terceiro requisito que o cliente toma no momento de tomar a decisão de compra, de escolher por um produto, o terceiro requisito junto com o preço é a marca. Porque na hora que ele olha para uma marca, ele sabe, eu estou buscando a qualidade X. Eu quero uma marca de uma água mineral que de fato eu sei que ela é mineral. Que eu não vou consumir uma água que, sei lá, ela tem algum produto químico que possa me prejudicar. Que eu não quero consumir um produto que ele venha me prejudicar, ou que ele prejudique o meio ambiente, ou que ele use trabalho escravo. Então, tudo isso ele está assimilado direto na marca. Então, o cliente, na hora que ele vai buscar o produto que ele quer, ele busca pela marca. É o terceiro requisito que ele mais busca. Fora até acho que o status. Sim. Né? Assim, eu gosto sempre, quando a gente tá conversando sobre isso, eu gosto sempre de trazer o exemplo da Starbucks. O poder de uma marca. Cara, eu coleciono canequinha da Starbucks. E assim, Matheus, você acha o café deles espetacular? Não. Mas a marca... A experiência deles é espetacular. Então, imagina se uma Starbucks da vida, ela perde a marca. Sim. O quanto que isso, em número, se transforma de perda. Né? Isso. E então, o cliente percebe, né? Percebe. O cliente ele vai perceber. Porque, assim, é a primeira coisa que fala, rapaz, uma possibilidade se o cara trocou de marca, deu um golpe em alguém. Porque do nada ele trocou a marca, tá tudo igual, o dono é o mesmo, tudo, o cara trocou de marca, deu um golpe em alguém. Alguma coisa não legal o cara fez. Porque se ele trocou marca, a equipe é a mesma, o dono é o mesmo, tudo é igual, alguma coisa errada teve. Então, peraí, só pra gente enumerar. Você falou do custo financeiro de você ser notificado e ter que trocar sua marca. Agora a gente já tá falando da percepção do cliente. Isso. Que é o prejuízo comercial, que na minha percepção é o que mais influencia. A depender do tipo de produto é o que mais influencia. Porque se o cliente, por exemplo, ele compra farol,
porque ele sabe que tem um jurista especializado ali, que ele sabe que tem um consultor que está ali o tempo todo junto com ele, que a gente tem 89% de taxa de sucesso, que 98% dos nossos clientes são satisfeitos, que no nosso NPS deu 98,7%, que os caras têm 300 avaliações do Google. Então, ele compra também por isso. É a segurança que ele tem. Se a gente troca a marca, ele já não sabe se aquilo ali que está sendo vendido ainda é o mesmo. Ainda é Farol. Se ele vai poder confiar. Se toda a estrutura que ele estava buscando, você vai permanecer. E perde cliente. Perde cliente. Então, a gente tem um aspecto financeiro da troca da marca, a gente tem um aspecto comercial e também tem um aspecto financeiro do processo judicial. Usar a marca registrada indevidamente é crime. Ah, Gilson, mas eu recebi notificação e troquei a marca. Não importa. Se você... Ainda tem o direito Isso. Caraca, não sabia. Isso, porque... Mesmo trocando. Porque, por exemplo, vamos supor que minha marca é registrada, você começou a usar uma marca semelhante à minha em janeiro de 2023. Se você trocou hoje, eu posso pedir indenização a você porque de todo o período lesado, que você utilizou a marca, entendeu? Então, durante todo esse período eu posso cobrar a indenização em cima disso. E essa indenização, ela varia muito. Porque ela varia. O que metrifica, né? Pronto. Varia em relação ao faturamento que você teve, ou o meu, o que for melhor para o dono da marca. O ponto comercial. Se a cidade é muito próxima, se o seu produto, ele dá garantia, se a sua loja dá garantia, porque na hora que eu comprei um produto a você, aquela marca, e você está usando uma marca de tal pessoa indevidamente, você trocou a marca, você concorda que eu vou pegar a garantia e vou atrás da marca que me vendeu? Sim. Na hora que eu for buscar, eu vou achar outra empresa. Então, Entendi. Isso vai gerar prejuízo financeiro para a empresa, vai gerar um estresse com o cliente, que o cliente vai querer saber quem é, ele vai querer jogar a culpa em alguém. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, para esse cálculo, eu entendo que, tipo assim, vamos lá. É uma empresa se a gente botar Farol Microfones, não vai ter um problema, vamos dizer assim, tá? Falando de forma leiga. Você vai ter um problema versus a Farol Marcas e Patentes, porque é uma coisa totalmente distinta. Isso, são segmentos distintos. Agora, se já tiver uma que é bem próximo e presta os mesmos serviços, então isso aqui fica mais complicado. Exatamente. Então, tudo ele tem um ponto de vista também, além do titular da marca, ele também tem um ponto de vista do consumidor. O consumidor ele vai ser induzido a erro? O consumidor ele foi induzido a erro? Entendi. Houve interesse da minha parte em usar indevidamente a sua marca para me beneficiar da reputação que você tem? Ou não houve. Então, eu usei, eu não sabia, não me beneficiei em nada e tal. A indenização geralmente é menor. Mas quando há comprovação de que você quis se beneficiar da reputação que a outra empresa tem, a indenização sobe muito. Então, tem noção, hoje de clientes nossos, né, de processos que envolvem clientes nossos, pessoas que utilizaram indevidamente marcas de clientes nossos, a gente tem processo de 35 mil, que foi uma banda que usou a marca de um cliente nosso 5 vezes. Caraca. 35 mil, mas aí, enfim, esse já está em execução. E tem outro que é o maior, que é da empresa, inclusive, aqui de Natal, de 4 milhões e 200 mil. Então, são situações distintas. Aqui ficou comprovada a má-fé, mas só foi uma má-fé que foi comprovado que o cliente não foi tão lesado. Que era uma má-fé que se tinha, mas que não era algo tão estrondoso. Já nesse caso aqui foi algo bem maior. Era que realmente chegou a prejudicar. Isso, chegou a prejudicar. Era uma loja de shopping, esse meu cliente ele é de Mossoró e ele queria entrar em Natal. Então, na hora que ele entrar em Natal, essa marca aqui, que estava usando a marca exatamente igual a dele, na hora que meu cliente que ele saísse do mercado e meu cliente entrasse, ele ia ter prejuízo, porque toda a má reputação que ele tinha, meu cliente ia herdar. Então, meu cliente ele fechou uma praça para ele. Esse meu cliente de Mossoró, ele entrou em Patos, entrou em várias cidades, Campina Grande, mas não entrou em Natal. Por quê? Porque o mercado estava queimado. Então, isso é precificado também. Entendi. Entendeu? Então, são vários fatores que muita gente não leva em consideração. Caraca, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o momento ideal para você registrar sua marca? É assim que seu CNPJ sai? É assim que você cria uma identidade visual? É quando essa identidade visual ela já está com alguma relevância para o seu negócio? Qual o momento assim que você olha que é crucial, ou pelo menos a partir de? Aranha, o momento mais importante de um empreendedor buscar, né, fazer o registro, é o momento da concepção da marca. No momento em que ele já está pensando. Estou pensando na marca X, eu acho que eu vou usar essa marca. O primeiro passo de tudo é ele ir buscar uma empresa idônea, fazer uma análise de disponibilidade no INPI para ver se aquela marca que ele quer utilizar, se ela é passível ou não de registro. Antes de criar... Antes de definir a identidade visual, o nome. O melhor momento é esse. Entendi. Chega pra gente, manda a marca, queria fazer uma análise, inclusive a gente faz análise gratuita. O cliente traz pra gente a análise, a gente faz a análise. Essa marca aqui ela não é passível de registro. Ele já tem como fazer a troca da marca. Então você já faz uma análise gratuita. Isso.
para o cara poder fazer. Exatamente. Ó, então, você que está assistindo aí, você acabou de abrir o seu CNPJ e você quer estruturar a sua identidade visual, sua logomarca. Fala com o Júlison. Isso. E faz uma análise gratuita para ver se você pode criar, utilizar esse nome e, posteriormente, com certeza, registrar lá no INPI. Beleza? Exatamente, né? E assim, isso é uma informação que muita gente não dá. Porque muitas vezes o pessoal tá ali, vou abrir um negócio hoje. Não tem essa atenção que eu sei que vocês dão de, vamos buscar, vamos saber se tem. Manda pros meninos, os meninos fazem análise, a gente vê se pode. Infelizmente, muita gente não tem essa preocupação. E aí, o cliente abre o CNPJ, fiz a busca do nome fantasia no estado, lá na Juscerne, por exemplo. Não tinha nada. Só que o registro de marca ele pode ser feito em uma pessoa física ou jurídica. A única forma de você ser dono de uma marca é com registro no INPI. Você tem exclusividade a nível nacional. A busca na Junta Comercial do Estado, ele só busca nomes iguais ou muito próximos que utilizem aquele nome semelhante aqui dentro do Estado. Ou seja, o INPI abrange o Brasil. Exatamente. Então, a análise do INPI ele sobrepõe a pesquisa do nome fantasia que é feita na Juscerne. Entendeu? Na Junta Comercial de qualquer Estado. Então, antes de tudo, buscar uma análise e fazer análise, que é o momento ideal. E aí tem um dado extremamente relevante para a gente entender o quanto é importante a gente fazer essa análise antes da gente definir a marca. De 10 marcas que chegam para a gente hoje, 7 não estão disponíveis. Caraca! De 10 marcas, 7 não estão disponíveis. E aí, se o cliente ele chega para a gente depois de criar a marca, de divulgar, de fazer tudo, muitas vezes já é muito tarde. A marca não pode ser passiva de registro, vai ter que trocar, e aí vem todo aquele estresse. Mas é o momento certo de trocar antes de ser notificado. Então, geralmente, o cliente ele troca. Você não vai ter os custos além, talvez, daquele custo financeiro inicial. Isso. E você vai ter como planejar essa troca. Fazer com tempo. Isso, fazer com tempo, planejar, esperar o registro, até já começar fazer a trabalhar mudança de marca para seus clientes, para o seu comercial. Exatamente. E aí, quando a gente faz a análise anterior, a gente já diminui esse risco. Júlio, mas eu não quero fechar agora. Não tem problema. Você fala com a gente faz a análise, a gente vê se a marca está disponível. Se estiver disponível, você pode seguir com o processo criativo de pagar designer, criar a marca. Sim. E desenvolver. E o quanto antes fazer o registro. Mas mesmo que você não faça o registro agora, você sabe que dali para trás... Pelo menos dali para trás você não vai estar errado. Então, fazer a análise inicial e o registro o mais rápido possível. Júlio, é caro. Nunca, sob hipótese alguma, jamais um registro de marca ele vai ser mais caro do que o custo de trocar uma marca. Isso eu estou levando em consideração só o aspecto financeiro. Por exemplo, hoje a gente faz um processo de registro na Farol com a parcela de R$160. Então, é muito baixo. R$160 não é nem 500 cartões de visita hoje que você compra. Então, o custo sempre vai ser muito menor. Muito. E sempre quando a gente notifica uma marca que está usando devidamente, a primeira pergunta que o pessoal fala: rapaz, seu cliente não quer vender a marca, não? Seu cliente não tem interesse em vender a marca para mim, não? Sempre. Sempre é a pergunta que se faz. E é uma reflexão que é interessante fazer. Dá pra gente inverter isso. Entenda que você tá pagando, registrando a marca, você tá pagando pra você ter aquela marca pra você. Sim. E a sua ninguém mexe. Então, o momento mais importante é o agora. Registrar agora. Mas buscar essa análise no momento da concepção. Porque no momento da concepção da marca, quando a gente entende o risco da marca, que a marca não pode ser registrada, já pode fazer a alteração. Entendeu? Então não precisa ter todo esse trabalho, todo esse desgaste e ter que pagar para fazer uma nova marca. Então a gente sempre pega o nome primeiro, faz a análise da marca, entrega. Geralmente a gente faz muitos com a agência. A agência chega pra gente e, Farol, eu tenho 10 marcas para analisar. Ele manda as 10. A gente analisa, dessas 10 aqui tem 3 que são disponíveis. A gente entrega pelas 3 e ele apresenta pro cliente só as 3 que estão disponíveis. Já então, facilita o processo para o cliente. Já reduz o risco, porque geralmente o cliente ele quer o nome mais comum. E, Júlison, dentro dessa estatística aí, que é bem interessante, o pessoal normalmente consegue se concretizar com a primeira ideia de marca que chega, ou assim, tem uma taxa de mudar muito, não é a primeira, mas a segunda normalmente vai, não, a terceira. Cara, quando o cliente chega, que tá na concepção da marca, e que a marca tá ali no processo de escolha do nome ainda, pra gente chegar numa marca, a gente analisa umas 80 a 100. É mesmo? Porque como é uma marca no início, a gente tem que zerar ao máximo, reduzir ao máximo o risco que vem a ter. A marca você já usa, existe um risco de deferimento, mas a chance maior é de deferimento. Como o cliente já usa, a gente aconselha a fazer o processo. Eu tenho 80% de chance aqui de ter o registro, a gente aconselha. Mas quando é a marca do zero, que a gente sabe que tem um risco maior, a gente tenta chegar mais próximo do 100. Então, tipo assim, eu quero fazer vamos dizer, madeira. Eu quero fazer uma empresa ABCD Madeira, LTDA. Digamos assim, ABCD Madeira.
Então, tudo ali atrelado ao ABCD, à madeira, ao Isso. segmento, na localidade, a nível Brasil, tudo isso vocês vão estar analisando para diluir o risco. Isso, a gente analisa todas as marcas semelhantes, as marcas que são iguais, as marcas semelhantes, os segmentos, se existe algum segmento que possa se assemelhar a isso. Então, a gente faz toda a análise. Tem até uma dica muito importante que a gente, geralmente, quando o cliente chega pra gente, eles, a gente vai lá e fala, por exemplo, que a marca não está disponível. Cliente, a marca não está disponível. O cara, mas eu consultei 3 empresas ali, eles mandaram um documento para mim falando que a marca estava disponível. A gente vai lá e pega, mas tá aqui, a gente tá mostrando para você que a marca está disponível. Muita gente cai nisso. O que o pessoal geralmente faz? Entra no INPI, coloca lá, por exemplo, farol, marcas e patentes. Tem 3 tipos de pesquisa. Tem a exata, a radical e a avançada. A exata, se você tiver colocar o nome, só vai aparecer se for exatamente igual. Se tiver uma letra a mais, uma letra a menos, não aparece. A radical, ele pega o radical do nome e ele pesquisa tudo tem para frente e para trás da marca. Todo sufixo, prefixo, tudo. E a avançada, ela é mais detalhada. O que o pessoal geralmente faz? Ele vai lá, pega a marca do cliente e ele faz a pesquisa exata. A chance de ter uma marca exatamente igual à sua é quase zero. Entendeu? É praticamente zero. Eles vão lá e entregam um documento lá no INPI. Nenhum processo, nenhuma marca com esse nome foi encontrada. Ele vai lá e entrega para o cliente. Tá disponível. E aí, quando a gente vai analisar, a gente mostra, tá aqui, não só tem não tem várias marcas aqui que podem motivar indeferimento, marca que já foi indeferida. Então, muita gente cai nisso. Então, assim, vocês fazem realmente a adequação de acordo com o histórico de processo aí do INPI, as adequações às normas. Isso. É uma coisa que abrange muito mais, então, pelo que eu estou entendendo, do que simplesmente o nome ali, A, B, C. Isso. A gente faz análise, que assim, o INPI, a base da análise do INPI são 3. O aspecto gráfico, que é mais a questão visual. O aspecto fonético, que é como a marca é falada. Então, muitas vezes, graficamente, visualmente, a marca é diferente, mas quando ela é falada, ela é semelhante. Caramba. E a questão ideológica. Ideológica é o sentido da marca. Então, tem marcas que você olha que ela parece ser diferente, mas o sentido é exatamente igual. Muitas vezes são marcas que estão em outro idioma, geralmente, ou marcas que têm uma gíria diferente, ou que tem um entendimento muito próximo. Então, o INPI geralmente analisa esses 3 aspectos principais, além das 23 vedações legais que estão lá descritas na lei. Então, a gente tem que analisar tudo. E essa análise do INPI, esse entendimento do INPI, ele varia. Então, por exemplo, até 2016 era um tipo de entendimento. Depois de 2016 mudou. Há 2 anos atrás teve outra alteração. Então, a gente tem que estar sempre entendendo a linha de decisão do INPI. Como é que a gente entende isso? Analisando todos os processos que caem para a gente e todos os processos nossos. Então, todo o processo nosso a gente analisa, vê o que mudou de linha de decisão do INPI, o que foi que ele julgou de uma forma diferente do que já tinha, a gente vai analisando. Analisa também os examinadores que pegam os processos. Então, a gente tem uma tabela com todo examinador que analisou todos os processos nossos, então a gente consegue entender mais ou menos a linha de decisão. E, enfim, a gente também usa o software, que ele ajuda, auxilia a gente na tomada de decisão. A gente não usa o software como a base, mas a gente usa ele como tipo um tiratema. Entendi. A gente usa todo o nosso conhecimento, que a gente tem uma taxa de sucesso elevadíssima. Eu não posso jogar esse conhecimento fora. Sim. Então, eu uso esse conhecimento como base e esse aliado software... à tecnologia. Isso, aliado à tecnologia. Mas, nesse caso, o humano da Farol, ele sempre se sobrepõe... Ele que faz acontecer essa diferença de 89 para 43 na taxa de sucesso. Exatamente. Isso é muito similar com um dos processos lá da DM Contabilidade, em que a gente usa também da tecnologia para estar alinhado com o fisco, com a legislação, com as normas tributárias. Então, assim, hoje a gente tem uma leitura diária em que todos os nossos colaboradores, todos, desde o auxiliar, ao coordenador, ao supervisor, ao gerente, eles têm que ler as atualizações da norma. Então, a gente recebe isso, obviamente, filtrado, focado na parte estadual aqui no Rio Grande do Norte, na parte municipal aqui de Natal. Outros clientes que temos de estados também incluímos dentro dessa tecnologia e a legislação federal. E aí vai abranger várias coisas, né? Tributos, INSS, é muita coisa. Então, é uma leitura diária que às vezes é chata, mas às vezes a gente encontra oportunidades até para os nossos clientes. Uma isenção específica, uma lei que pode beneficiar ou uma lei que pode prejudicar e a gente já vai chegando para conversar. Então, assim, é muito importante isso do alinhamento da tecnologia com o conhecimento técnico para maximizar o resultado para o cliente. E muitas vezes o cliente não enxerga isso, né? Não enxerga. Ele não enxerga e até o próprio mercado. Quando você falou que... né, você me perguntou a respeito de aquilo que é uma oportunidade e aquilo que pode ser um risco, né? Talvez o grande risco do segmento seja, além do pessoal não ter muito conhecimento, muita gente não ter conhecimento técnico, a gente tem muita gente boa, muita gente boa mesmo.
Mas, infelizmente, boa parte do mercado faz a coisa que não é tão certa. Entende só como uma oportunidade de negócio, que eu vou ali, ganho dinheiro, depois eu vou embora, acabou-se. Mas muita gente acha que é simples. Então, tipo, todos esses resultados estão embasados em treinamento, em investimento pesado, nas pessoas certas e também em tecnologia. Então, muitas vezes a galera não enxerga isso, né? Acha que, não é normal, isso aqui é normal, é sorte, não sei o quê. Não, mas existe toda essa... Tem muito processo por trás, né? muito processo. Eu tenho algumas métricas interessantes e a gente utiliza hoje 2 softwares para controle geral do escritório. Um software, ele é integrado para questão de tarefas, de solicitações, o fluxo é muito grande. Um software, ele é integrado com o nosso software central, que é a Domínio, é o maior aqui do Brasil, software de contabilidade, e eles têm um módulo que se chama Gesta Tarefas. Então, todas as tarefas recorrentes de nossos clientes estão cadastradas. Então, a empresa que é do Simples Nacional, o DAS, a empresa do lucro presumido, o PIS, o COFINS, e por aí vai. E hoje, a gente tem, de tarefas recorrentes, se eu não me engano, eu vi isso na reunião essa semana, 2.030 e alguma coisa, recorrentes. Tarefas que temos que executar. Algumas são executadas de forma automatizada por outros softwares, mas sempre tem um ser humano ali por trás. Fora, no outro software que a gente usa, o ClickUp, até o pessoal aí de startup está usando muito, ele é muito bom, para a questão das solicitações e controle de tudo aquilo que não é operacional. Sucesso do cliente, marketing, etc, etc, etc. E assim, hoje em dia com a tecnologia, você consegue ter isso na sua mão. Qual foi o momento que você começou a usar a tecnologia a favor na Farol, fazendo uma retrospectiva, e que isso, de alguma certa forma, no seu segmento, impulsionou? Ou você acha que não foi tão decisivo? O momento mais importante foi quando a gente começou a criar processos e usar tecnologia. Foi quando, no momento que eu rompi a sociedade, né, com o meu ex-sócio, a gente rompeu a sociedade em 2016. E eu nunca tinha tido experiência com o financeiro. Então, ele era o financeiro. E aí, eu tive que aprender o financeiro. Eu disse, pronto, agora eu vou fazer tudo acontecer. Setorzinho chato, né? Horrível. Então, assim, a gente foi lá, eu escolhi o primeiro sistema, foi o sistema que eu escolhi, pra gente fazer a gestão ali do financeiro. Estudei muito, 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 muito mesmo. Pra a gente reduzir, a gente tava com uma inadimplência muito alta na época. Eu disse, pronto, esse erro a gente não vai cometer mais. Então, a gente reduziu muito a inadimplência, muito, muito. E eu trouxe todo o trabalho da Farol, administrativo, financeiro, de gestão de clientes, de gestão de tudo, eu trouxe tudo e eu trouxe para fazer. Então, dentro daquilo de você aprender para poder depois delegar. Então, eu recuei, fui trabalhar em casa na época, e aí eu fui começando a mapear todos os processos. Então, todo o processo da Farol é mapeado. Processo financeiro da Farol, mapeado. Processo administrativo da Farol, mapeado. Processo comercial da Farol, mapeado. Processo seletivo da Farol, mapeado. Tudo mapeado. Tem noção, a gente tava agora com o meu time e com meus supervisores, e só o processo seletivo da gente, até finalizar, são 6 etapas para entrar na Farol. Essas 6 etapas a gente tem 90 e poucos processos até a gente chegar na etapa final. Caralho. Isso só na seleção. Então tudo é mapeado. E aí eu mapeei tudo, entendi, e eu fui começar a identificar, olha, esse aqui é meu gargalo nesse momento. Qual era o meu gargalo naquele momento? Financeiro. Nunca tinha trabalhado com financeiro, e era um desafio para mim. Fui lá, botei tecnologia no financeiro. Contratei um sistema e tal, eu comecei a alimentar ele muito forte. E até os centavos eu colocava, tá ali o tempo inteiro, fazendo. Depois disso eu disse, não, agora eu preciso controlar os clientes. Eu quero aumentar minha equipe. Agora eu estou só eu, mas eu quero aumentar. Então, como é que eu vou ter controle disso? CRM, contratei um CRM. Depois a gente contratou o time e tal. Preciso melhorar e ter mais acompanhamento, ter mais números, ter mais dados da gestão dos meus leads que chegam e dos atendimentos. Contratei um sistema. Então a gente pegou um sistema que na época era caríssimo pra gente. E aí eu centralizei tudo da Farol num número só. Então todo cliente do início até o final, ele fica no mesmo contato da Farol. Sim. Qualquer cliente, se eu abrir aqui meu telefone agora, eu abro e eu sei quantos clientes foram atendidos, quantos não foram atendidos, quantos estão esperando atendimento, qual o tempo de resposta médio de cada consultor meu, quantas mensagens ele enviou, quantas ele recebeu, tudo, a gente tem controle de tudo. E a partir daí eu disse, não, agora eu tenho o controle, tenho o acompanhamento de todo o meu time. Então, na hora que eu tô vendo, por exemplo, que um consultor tá vendendo menos, eu já sei onde é que tá o erro.
Você tem todo o processo. Isso. Eu vendia, eu tenho todo o processo mapeado, e quando a gente enxerga... E você tem a ferramenta. Exatamente. Então a gente já vai lá e diz, foi por conta disso, disso e disso. E a gente consegue intervir na hora, a gente consegue resolver mais rápido. E a gente foi colocando tecnologia. Sempre antes de colocar, eu testava, analisava, via se era viável financeiramente, se era viável no longo prazo. Porque sempre uma preocupação minha foi, se eu coloco esse sistema e daqui a 6 meses eu tenho que trocar, meu amigo, o estresse é gigante. Trocar então, sistema Então eu sempre fazia isso bem antes. É um relacionamento. E aí a gente foi colocando tecnologia. E recentemente a gente começou a implementar a tecnologia nossa. Então o meu processo de venda, ele era, como todo do mercado, ele é um pouco custoso. Por quê? Porque a gente trabalha com o empresário depende do tempo dele, e a gente tem vários fatores. A gente pegou o tempo médio de atendimento, e aí sempre o que é que eu faço? Eu vejo todo o meu processo, vejo onde é que eu posso otimizar, acelerar o tempo e aumentar meu faturamento e diminuir o erro. E aí agora eu vou trabalhar no comercial. Eu fui pro comercial, a gente colocou esse sistema, a gente foi aperfeiçoando, e a gente pegou e começou a desenvolver plataforma nossa. Então a gente está começando a desenvolver produtos internos nossos, que esses produtos estão sendo independentes e com o intuito de depois eles se juntarem. Então a gente tem uma emissão de contrato nosso. Meu time demorava em torno de 40 minutos fazer um contrato, que é bem detalhado, é bem chatinho. E a gente trabalha muito a experiência do cliente. Quando o contrato ele vai e volta, afeta a experiência. Afeta. Então a gente criou um emissor de contrato nosso, com todas as variáveis, com tudo aquilo que no dia a dia a gente sabe que altera. E aí a gente tentou usar eu tentei implementar, mas sempre dava um problema. Sempre faltava informação que era vital pra gente, que era necessário pra gente, ou então tinha informação demais que era desnecessária. E aí a gente implementou esse sistema nosso. A gente tá implementando também uma plataforma de treinamento nossa. Então assim, tudo que a gente tá fazendo atrelando, trazendo a tecnologia perto da gente. Faz o processo, valida o processo, deu certo. Onde é que a gente consegue colocar tecnologia? Essa tecnologia ela é viável, não é? Ela financeiramente é mais cara, mais barata, a gente consegue simplificar, consegue ganhar tempo. E aí a gente pegou um processo. Esse ano a gente fez isso. Eu, junto com o meu time de supervisão, a gente focou nesse processo comercial. A gente pegou e diminuiu o processo comercial de 0 a 100, a gente está gastando 30% do tempo que a gente gastava no final do ano passado. Rápido, a gente acelerou muito. E aí a gente conseguiu aumentar a quantidade de clientes e diminuir a quantidade de consultores. Então, mesmo com o meu time diminuindo... aumenta a margem de lucro. Exatamente. Diminuiu o meu time. Perfeito, eficiência. A gente aumentou muito mais a eficiência e aumentou a quantidade de clientes. E a experiência do cliente também, que reduziu o erro. Muito bacana. Júlison, eu queria te perguntar um pouquinho sobre sua outra empresa, a Registre Acordeon. Queria que você falasse aqui para todo mundo. E é meio recente, né? Sei que você já vem trabalhando há algum tempo, mas fala um pouco dela, como é que tá, o que é, né? A Acordeon é uma plataforma de registro de música online. A gente pegou um processo, a gente fazia na Farol antes. A Farol antes trabalhava tudo com propriedade intelectual, marca, patente, software, direito autoral, tudo. E na Farol a gente fazia e o registro lá custava R$150. Cada música. Do registro de música. Isso, de música. Certo. Só que o que acontece? Na prática, como eu falei, eu trabalho prestando consultoria na área. Então, quando a gente vai para a prática, a gente vê que isso não funciona. O que é que não funciona? O tempo. O tempo de uma música é muito rápido. Hoje você lança uma música hoje, ela estoura, daqui a 3 semanas e ninguém escuta mais. Então é tudo muito... O mercado é muito rápido. Então que essa música... seja rápida. O processo seja rápido. E aí, quando a gente fazia pela Biblioteca Nacional. Demorava em torno de 8 meses para sair o certificado. Ou seja, você já soltou a música, ela já Acabou. Estourou, o pessoal já plagiou. Já baixou e até você questionar alguma coisa complicava mais. Além disso, geralmente quando a gente ia fazer algum processo, em vários processos precisava de averbação. Essa averbação a gente tem que mandar uma solicitação para receber, demorava mais vários meses. E foi uma dor minha. Então eu não oferecia esse serviço porque, enfim, no fundo não faz muito sentido. E aí a gente começou a fazer, eu tive essa ideia, conversei com o Elton, que é meu programador. A gente sentou e disse, cara, eu tenho uma ideia massa aqui pra gente fazer, que a gente pode revolucionar o mercado. Existem empresas que já fazem isso? Existe. Existem empresas que trabalham com registro e direito autoral. Existe. Mas praticamente todas elas são empresas que são generalistas. Ela faz música, ela faz poesia, ela faz desenho industrial, faz tudo. E a gente queria focar no segmento da música, é um segmento que eu me identifico muito, que eu tenho muita amizade e que eu convivo diariamente. E aí a gente começou a trabalhar com acordeon. E meu grande desafio lá, desde o começo, falar para o Elton,
Não existe nenhum certificado no Brasil que tenha QR Code no certificado. Meu desafio é conseguir fazer isso dar certo. Eu quero um certificado dentro. Nenhum certificado do Brasil você consegue extrair o áudio do certificado. Geralmente, quando você olha lá, tem só as ondas sonoras. Então não tem como você saber, Aranha, tá aqui, a minha música é essa. Quero escutar. Eu quero escutar, não tem como. Entendeu? É um documento com as ondas sonoras. E eu falei, a gente vai fazer, pô. A gente vai fazer. Arrocha aí na programação, na base, a gente foi lá e foi organizando tudo, desse certificado para último, que aí eu vou conseguir isso. Fui para um lado, voltei, invalidava o certificado. Fui para um lado, voltei, podia dar brecha futuramente judicialmente. E aí eu fui trabalhando tudo isso. Até que a gente conseguiu. Então hoje o único certificado do Brasil que tem o áudio da música dentro do certificado é o nosso. Nosso certificado é emitido em até 48 horas. Geralmente a gente fazia 8 horas, 10 horas. Então, do que normalmente eram 8 meses, a gente simplificou para até 48. Mas geralmente é 8 horas a gente assina. A verbação que você precisava pedir e tal. Dentro do nosso certificado, você consegue validar, consegue ver a validade jurídica daquele documento direto no órgão federal. Primeiro certificado do Brasil que vincula direto com o órgão federal. Você lê o QR Code, ele já dá o arquivo para você baixar. Você baixa o arquivo, ele já tem um link, você clica no órgão federal, você sobe o arquivo e o órgão federal vai dizer, esse documento é válido. Ele é aceito judicialmente. Então, dentro do próprio certificado, a gente tem a validade jurídica dele, comprovando, não precisa baixar software, passar semanas e semanas baixando software, analisando tudo, para poder validar. Você valida direto no órgão federal, e ninguém é melhor que o órgão federal para validar. Então, não é nada privado. Então, o mais transparente possível. E a primeira plataforma que você lê é um QR Code. Quando você lê o QR Code, abre uma plataforma, uma página lindíssima lá, com as informações do compositor, as informações da música, da obra, tudo. Você dá play e ele começa a tocar a música no seu telefone. Que bacana. Então, isso é positivo para o compositor, isso é positivo para o músico, para o cantor que está comprando a música ali, comprando direito à música, porque muitas vezes eles também eram enganados. A gente cansou de ver, eu pessoalmente cansei de ver problemas que davam, né, na mídia e tudo, porque o compositor tinha vendido a música para 2 pessoas e quando você ia ver, um não era compositor, tinha tudo isso. Com áudio na música não tem como você enganar ninguém. Você leu o QR Code, escutou, acabou. Essa música que você está dizendo que é sua, de fato é que está registrada. Se você está cometendo um crime, registrar uma música que não é sua, aí é com você. Mas eu tô livre disso aqui. Entendi. Então, como eu tô muito dos dois lados, a gente conseguiu fazer de uma forma que protege o compositor e também traz uma segurança e uma proteção, tranquilidade muito maior para quem tá comprando a obra também. E simplifica todo o processo. Todo o processo. Que bacana. Quando é que você lançou, Cordel? A gente lançou em novembro do ano passado, novembro de 2022. A gente passou 2 anos e pouquinho trabalhando nela, porque meu grande X mesmo, eu só queria lançar quando a gente tivesse, de fato, uma plataforma que tivesse diferencial do mercado. Não queria lançar por lançar, vamos lançar aqui para... Entendi. Então, assim, a gente tentou lançar o MVP, só que como a gente ficou travado por conta do certificado, que a gente tava ali estudando e tinha muita invalidação, aí a gente segurou um pouquinho. Então, a gente passou quase 3 anos trabalhando na plataforma e lançou. E aí, o processo que custava R$150, demorava 8 meses e precisava da verbação. Agora ele é emitido em até 48 horas. Você consegue validar direto no órgão federal, que é o ITI. Tem validade em 170 países. Praticamente o mundo todo. O mundo inteiro, praticamente. E o custo dele é muito mais barato. A gente tem registro o custo do crédito de R$17,45. Então, é acessível a qualquer compositor. A aceitação tá muito, muito, muito grande. Porque ele consegue enxergar valor. O compositor ele pode, por exemplo, pegar o link da música dele e colocar no Instagram dele. Escuta minha música, bota o link. Você clica e você vai ser direcionado para uma plataforma que é lindíssima. A gente investiu muito pesado em UX, né, que é o aspecto visual, a experiência visual do cliente, o aspecto total do cliente, a experiência. E o cliente ele pode pegar lá, colocar destaques dele, 10 músicas dele lá, ele pega a música com link e direciona direto para a plataforma da Acordeon, o cara dá o play, vê tudo bonitinho, que a música está registrada, então a pessoa fica inibido de copiar a música, de querer plagiar e tal. Então a gente consegue ter tudo isso pro cliente a um preço muito acessível. E mais uma vez com tecnologia. Cara, muito bacana mesmo. Muito show. Assim, eu sou impressionado, né, com esse projeto seu. Eu lembro que lá no café, a gente tomando um cafezinho, você me contou que estava próximo e tudo, eu fiquei ansioso. Depois eu fui lá dar uma conferida no site. Até meu pai tem algumas músicas, né? Passei para ele dar uma olhada lá.
Vou até cobrar ele de registrar, né? Agora que eu sei os perigos de não registrar algo. Dá problema. E, Júlio, pra gente fechar, eu faço um bate-bolazinho. E aí a regra desse bate-bola é o seguinte. Ele é bem chato. Eu vou fazer 2 perguntas. Ou, aliás, eu vou fazer algumas perguntas. Algumas com 2 alternativas, você só pode responder uma, mas não pode justificar. Beleza. E algumas são chatas, tá? Vamos pra cima. Não tem bronca, não. Vamos lá. Júlio, para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Tá, bicho. Processo. Vender mais ou cortar custos? Cortar custo. Um outro negócio que você teria? Algo no social. Você considera que paga muitos impostos? Com certeza. Deixa um pitch de vendas aí pra galera. Galera, convido vocês a conhecerem a Farol, @Farol Marcas e Patentes. Entrem lá. Independente de você querer registrar sua marca ou não, você entra lá, solicita uma análise gratuita. A gente faz essa análise para você de forma detalhada. Vê se a marca está disponível, se tem risco, se não tem, se é passível de registro, se não é. Se você já fez algum processo com alguma outra empresa, entre em contato com a gente também. A gente vai analisar isso para vocês, se está tudo certinho, se não está, se tá faltando alguma coisa. E contem com a Farol o que precisarem. Na Farol você vai ter proteção da sua marca, você vai ter uma empresa consolidada no mercado. A gente está há mais de 9 anos no mercado, com clientes em todos os estados brasileiros e mais 5 países. Nesse momento, a gente representa mais de 2.200 marcas. Nós temos um NPS de 98,7%. Então, a avaliação dos nossos clientes de satisfação é 98,7%. Nós temos mais de 300 avaliações no Google, todas elas 5 estrelas de clientes reais. Isso é importante. Então, tudo que vocês precisarem, qualquer dúvida que tiverem, tá lá no Google. Pode consultar nosso cliente. Se você quiser também entrar em contato direto com o cliente nosso, a gente passa o contato do cliente, você vai falar direto com ele, e aí eu aconselho a fazer isso, seja com a gente ou com qualquer outra empresa, qualquer negócio, sempre peçam essa indicação para que você consiga saber como é a experiência do cliente, né? Não é só o que eu estou falando, é o que o cliente está vivenciando. Então, registre a marca de vocês. É importante. Essa cultura de que não dá em nada, isso não existe. Existem processos de clientes nossos, de marcas nossas, que vão de 35 mil a 4 milhões e 200, então dá problema. A grande questão é que muitas vezes as pessoas não falam que perderam a marca, eles inventam, dizem, não, porque entrou um sócio novo, vou franquear, mas é a marca. E você pode responder um processo judicial. Então você pode acabar com a história do seu negócio por conta de uma decisão de não registrar a marca. E é o mais importante, essa decisão é sua. A decisão de não registrar, quem escolheu não registrar foi você, e aí futuramente você pode jogar fora toda a história, toda a reputação que você teve. Então contem com a Farol, a gente fica em Natal, mas atende o Brasil inteiro e também clientes fora do Brasil. E é isso. Júlio, muito obrigado pela participação. Meu amigo, foi um prazer conversar aqui com você. E vamos para cima. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pelo projeto. Desde quando você falou, eu sabia que ia ser um negócio, né, como tudo que você faz, com muito suor, muito, né, resultado massa. E obrigado pelo convite, tamo junto. Precisarem, você sabe que a gente tá junto sempre. Tamo sim. E vamos pra cima. Valeu, meu amigo.